Meu pai sempre me chamou de errado e protegeu meu irmão. Durante 32 anos, ouvi as mesmas palavras, que eu era o filho problemático, o decepcionante, enquanto meu irmão Lucas era o perfeito, o bem-sucedido, aquele que fazia tudo certo. Quando meu pai morreu e o testamento foi lido, descobri que ele tinha deixado tudo para Lucas. A casa, as propriedades, os investimentos. Para mim, apenas uma carta dizendo que eu precisava aprender a viver sozinho. Mas o que ninguém esperava era o que minha mãe tinha guardado por todos esses anos. E quando ela agiu, a família inteira entrou em choque. Me chamo Rafael. Tenho 32 anos. Cresci ouvindo que não era bom o suficiente. Meu pai era dono de uma construtora de médio porte. Nada extraordinário, mas o suficiente para viver bem. Lucas sempre trabalhou com ele. Eu tentei, durante 3 anos, mas meu pai me demitiu dizendo que eu atrapalhava mais do que ajudava. Foi a primeira vez que minha mãe brigou seriamente com ele. Ela disse que aquilo era injusto. Ele respondeu que estava protegendo o negócio. Depois disso, fui trabalhar em outra área. Consegui um emprego numa empresa de logística. Comecei como assistente, subi para coordenador, depois para gerente. Não era o império que meu pai construiu, mas era meu. Ganhava bem. Tinha meu apartamento, meu carro, minha vida. Mas para meu pai, nada disso importava. Nas reuniões de família, ele só falava de Lucas. De como Lucas tinha fechado contratos importantes. De como Lucas era o futuro da empresa. Eu estava ali, mas era invisível. Minha mãe sempre me defendeu. Discretamente, mas defendeu. Quando meu pai me criticava na frente de todos, ela mudava de assunto. Quando ele esquecia do meu aniversário, ela fazia questão de comemorar comigo. Mas nunca confrontou meu pai abertamente depois daquela briga. Apenas observava em silêncio. Eu achava que ela tinha desistido. Estava errado. Meu pai teve um infarto aos 68 anos. Foi rápido. Uma semana no hospital e ele se foi. No velório, Lucas estava no centro das atenções. Recebia as condolências como se fosse o único filho. Algumas pessoas nem sabiam que eu existia. Lembro de uma prima distante que disse: "Que bom que seu pai tinha o Lucas para continuar o legado." Eu apenas sorri. O que mais eu poderia fazer? A leitura do testamento foi 3 semanas depois. Minha mãe estava calma. Quieta demais, na verdade. Lucas estava confiante. Eu já sabia o que viria. Não tinha expectativas. O advogado abriu o envelope e começou a ler. Para Lucas, a empresa. Para Lucas, a casa de campo. Para Lucas, as aplicações financeiras. Tudo somava cerca de 4 milhões de reais. Para mim, uma carta. O advogado me entregou e eu abri ali mesmo. Meu pai tinha escrito à mão: "Rafael, você sempre escolheu o caminho mais fácil. É hora de aprender a se sustentar sem depender de ninguém. Espero que isso te faça crescer." Lucas me olhou com pena. Aquele tipo de pena que é quase um insulto. Minha mãe não disse nada. Apenas pediu para falar com o advogado em particular. Achei que ela estava arrasada, que ia reclamar da injustiça, mas não mudaria nada. Afinal, testamento é testamento. Voltei para casa pensando em como meu pai tinha conseguido me menosprezar até depois de morto. 2 semanas se passaram. Lucas começou a assumir o controle total da empresa. Postava fotos nas redes sociais, dando entrevistas locais, se apresentando como o sucessor natural. Minha mãe continuava quieta. Eu a visitava com frequência para ver se ela estava bem. Ela sempre dizia que sim, que estava tudo sob controle. Tinha algo diferente no olhar dela. Uma determinação que eu não via há anos. Foi então que recebi a ligação do mesmo advogado. Ele pediu que eu fosse ao escritório dele o quanto antes, junto com Lucas e minha mãe. Disse que havia uma questão urgente sobre a herança. Achei estranho, mas fui. Quando cheguei, Lucas já estava lá, impaciente, reclamando que tinha reuniões importantes. O advogado esperou minha mãe chegar. Ela entrou, se sentou
e pela primeira vez em semanas, sorriu. Se você já foi o filho esquecido, se já sentiu que não importava para quem deveria te amar, se inscreva neste canal. Aqui contamos histórias de homens que descobriram seu verdadeiro valor quando ninguém mais acreditava neles. O advogado abriu uma pasta diferente. Não era a mesma do testamento. Lucas olhou para mim como se eu tivesse algo a ver com aquilo. Eu estava tão confuso quanto ele. Minha mãe apenas esperava, com aquele sorriso discreto nos lábios. O advogado pigarreou e começou a falar. Disse que havia um documento adicional. Um documento que minha mãe tinha mantido guardado por 25 anos. E que agora ela havia decidido tornar público. Lucas perguntou do que se tratava. Sua voz tinha um tom de irritação, como se aquilo fosse um inconveniente no meio de sua agenda ocupada. O advogado olhou para minha mãe, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu. Então ele explicou. A construtora que meu pai sempre disse ser dele, que ele construiu do zero com suor e trabalho, não era totalmente dele. 51% das ações estavam em nome da minha mãe. Desde o início, desde a fundação da empresa. O silêncio que caiu naquela sala foi pesado. Lucas ficou pálido. Eu não conseguia processar a informação. O advogado continuou. Disse que meus pais tinham um acordo matrimonial específico. Quando eles abriram a empresa, minha mãe tinha colocado todo o dinheiro da herança dela como capital inicial. Era uma quantia considerável. Ela exigiu que isso fosse registrado em ações. Meu pai concordou, mas pediu para que ela nunca mencionasse isso publicamente. Ele queria ser visto como o único fundador. Ela aceitou, por amor, mas o contrato social estava lá, registrado, legal, inquestionável. Lucas finalmente reagiu. Disse que isso era impossível, que meu pai sempre foi o dono, que ele tinha construído tudo sozinho. O advogado apenas empurrou os documentos para ele. Cópias autenticadas do contrato social original. Havia a assinatura do meu pai, do advogado da época e de minha mãe. Tudo datado de 28 anos atrás, 3 anos antes de eu nascer. Minha mãe falou pela primeira vez. Sua voz estava calma, mas havia uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Ela disse que tinha ficado em silêncio durante décadas, que tinha aceito ser apagada da história da empresa, que tinha concordado em deixar meu pai receber todos os créditos, mas que ele tinha cruzado uma linha, que desrespeitar um filho era uma coisa. Apagar completamente a existência do outro era inaceitável. Lucas tentou argumentar. Disse que o testamento era claro, que meu pai tinha deixado tudo para ele. O advogado explicou que o testamento só poderia dispor sobre os bens que meu pai realmente possuía. Os 49% dele na empresa agora pertenciam a Lucas. Mas os 51% da minha mãe sempre foram dela. E ela podia fazer o que quisesse com eles. Eu olhei para minha mãe. Ela me olhou de volta. E então disse ao advogado para continuar. Ele abriu outro documento, uma escritura de doação. Minha mãe estava transferindo seus 51% da empresa para mim. Ali mesmo, naquele momento. Lucas se levantou da cadeira. Disse que aquilo era uma traição, que meu pai tinha confiado nele, que ele tinha trabalhado na empresa a vida inteira enquanto eu tinha ido embora. Minha mãe respondeu com uma frieza que me surpreendeu. Disse que Lucas tinha trabalhado na empresa porque meu pai o protegeu, que eu tinha sido expulso, que eu tinha construído minha carreira sozinho, sem ajuda, sem proteção, sem privilégios, e que agora eu tinha a chance de provar o que realmente valia. Ela olhou para Lucas e disse: seu pai esqueceu que a empresa também era minha, que eu abri mão de tudo para que ele brilhasse. Mas eu não vou permitir que você continue o legado de injustiça dele. Lucas saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, segurando aqueles papéis, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Minha mãe me tocou o braço e disse que sempre soube que eu era capaz, que só estava esperando o momento certo para me dar o que sempre foi meu por direito. Não por ser filho favorito, mas por ter sobrevivido sem favorecimentos. O advogado explicou os próximos passos.
Tínhamos que registrar a mudança de titularidade, fazer assembleia, atualizar os documentos. Lucas ainda tinha seus 49%, mas eu agora era o sócio majoritário. Eu tinha o controle, a decisão final. Saí daquele escritório com a sensação de que minha vida tinha virado do avesso. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria aceitado essa reviravolta ou recusado por orgulho? Me conte sua opinião nos comentários. Os dias seguintes foram uma tempestade. Lucas ligou para todos os parentes. Tentou convencer minha mãe a voltar atrás. Disse que eu ia destruir a empresa, que eu não entendia nada de construção civil, que aquilo era um capricho dela, uma vingança contra meu pai morto. Minha mãe desligou o telefone na cara dele. Não atendeu mais nenhuma ligação. Ela tinha tomado sua decisão e não havia volta. Marquei a primeira assembleia para a semana seguinte. Como sócio majoritário, era meu direito. Lucas apareceu com 2 advogados. Achava que ia conseguir bloquear alguma coisa, impedir que eu assumisse, mas os documentos eram irrefutáveis. A empresa tinha 2 sócios, ele com 49%, eu com 51%. Simples assim, brutal assim. Entrei na sala de reuniões pela primeira vez em quase 10 anos. Reconheci alguns rostos. Gerentes que trabalhavam lá desde quando eu era adolescente. Eles me olhavam com desconfiança, com curiosidade, alguns com desprezo visível. Afinal, eu era o filho que tinha sido mandado embora, o fracassado. E agora estava ali, sentado na cadeira principal, enquanto Lucas, o príncipe herdeiro, estava à minha direita com a mandíbula travada. Comecei falando que não estava ali para destruir nada, que entendia que havia desconfiança, que respeito tinha que ser conquistado, mas que a partir daquele momento as coisas iam funcionar de forma diferente. Lucas me interrompeu. Disse que eu não tinha experiência, que ia afundar a empresa em 6 meses, que os clientes iam sair correndo quando soubessem que um estranho estava no comando. Olhei para ele e respondi. Disse que ele tinha razão em uma coisa. Eu não tinha experiência em construção civil, mas tinha 15 anos de experiência em logística e gestão, que tinha coordenado operações de milhões de reais, que tinha aprendido a sobreviver em ambientes competitivos sem o sobrenome do meu pai me protegendo, e que isso valia mais do que ele imaginava. Apresentei minha primeira decisão, uma auditoria completa da empresa, finanças, contratos, fornecedores, tudo. Lucas ficou vermelho. Disse que aquilo era um insulto, que ele administrava tudo com transparência. Eu disse que não era pessoal, era procedimento padrão. Se ele não tinha nada a esconder, não havia problema. O silêncio que se seguiu foi revelador. A auditoria levou 3 semanas. O relatório que chegou à minha mesa foi devastador. Havia irregularidades por toda parte. Contratos superfaturados com fornecedores que pertenciam a pessoas ligadas a Lucas. Notas fiscais de materiais que nunca entraram nas obras. Pagamentos para consultores fantasmas. Não era um escândalo que ia para a polícia. Era mais sutil. Era o tipo de coisa que sangra uma empresa aos poucos, que enriquece alguns enquanto a empresa sobrevive no limite. Convoquei Lucas para uma reunião particular. Coloquei o relatório na frente dele. Ele tentou justificar. Disse que eram práticas normais do setor, que todos faziam isso, que meu pai sabia e aprovava. Eu disse que não me importava o que era normal, que aquilo ia acabar, imediatamente. Ele perguntou o que eu ia fazer, se ia expô-lo, arruinar a reputação dele. Eu poderia ter feito isso, poderia ter vazado tudo, destruído ele publicamente. Mas não era isso que eu queria. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. Disse a ele que tinha 2 opções. Primeira, vender suas ações para mim pelo valor de mercado e sair da empresa em paz. Segunda, eu levava o relatório ao conselho e aos principais clientes, e ele saía sem nada além da vergonha. Lucas me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto, mas ele sabia que estava encurralado. Perguntou o quanto eu estava oferecendo. Calculei o valor justo das ações.
descontando os prejuízos que as irregularidades tinham causado. 2,5 milhões, menos do que ele esperava herdar, mas mais do que ele merecia considerando o estrago. Ele aceitou. Não teve escolha. Assinou os papéis 3 dias depois. Quando ele saiu da empresa pela última vez, alguns funcionários aplaudiram. Outros ficaram em silêncio. Descobri depois que muitos sabiam das irregularidades. Que meu pai fazia vista grossa porque era o filho favorito. Que a cultura de privilégio tinha apodrecido a empresa por dentro. Assumi o controle total. 51% que minha mãe me deu, mais os 49% que comprei de Lucas. 100%. A empresa que meu pai dizia ser só dele, que ele tinha deixado para o filho perfeito, agora era completamente minha. Se esta história está mexendo com você, se você sente que há justiça nessa reviravolta, deixe seu like agora, porque ainda não acabou. O que vem a seguir vai mudar tudo. Os primeiros 6 meses foram brutais. Tive que aprender construção civil na velocidade da luz. Passava as manhãs nos canteiros de obras, as tardes com os gerentes de projeto e as noites estudando planilhas e contratos. Demiti os fornecedores corruptos. Renegociei tudo. Cortei a gordura. A margem de lucro caiu no início, mas a operação ficou limpa, honesta, sustentável. Alguns funcionários antigos pediram demissão. Não conseguiam aceitar que o filho rejeitado agora era o chefe. Outros ficaram e me deram uma chance. Descobri que havia gente boa ali. Gente competente que estava sufocada pelo sistema de favoritismo que meu pai e Lucas tinham criado. Dei espaço para essas pessoas crescerem. Promovi por mérito, não por lealdade cega. A empresa começou a mudar. Devagar, mas de forma consistente. Fechamos contratos que antes perderíamos por causa da reputação manchada. Clientes novos apareceram. Empresas que tinham evitado fazer negócio com meu pai porque conheciam as práticas duvidosas dele. Agora, com gestão transparente, elas voltaram a considerar. Lucas desapareceu por um tempo. Ouvi rumores de que ele tinha ido para outra cidade, que estava tentando abrir um negócio próprio, que estava amargurado. Minha mãe não falava dele. Quando eu perguntava, ela apenas dizia que cada um colhe o que planta. Percebi que ela carregava uma dor silenciosa. Afinal, ainda era o filho dela. Mas ela tinha feito sua escolha e não se arrependia. Foi no 8º mês que algo inesperado aconteceu. Recebi um e-mail de um escritório de advocacia de outra cidade. Diziam representar uma mulher chamada Helena Costa. O nome não me dizia nada. Pediram uma reunião urgente. Assunto: questões relacionadas à herança do meu pai. Achei estranho. A herança já estava resolvida. Lucas tinha recebido o dele e saído. Eu tinha ficado com a empresa. O que mais poderia haver? Marquei a reunião. A advogada chegou sozinha. Era uma mulher de uns 45 anos, séria, profissional. Sentou-se à minha frente e foi direta ao ponto. Disse que representava a Helena Costa e a filha dela, Júlia, de 17 anos. E que Júlia era filha do meu pai. O mundo parou. Fiquei olhando para ela sem conseguir falar. Ela continuou. Explicou que Helena tinha sido secretária na empresa há 18 anos, que tinha se envolvido com meu pai, que ficou grávida, que ele prometeu cuidar dela, mas pediu sigilo absoluto. Helena aceitou. Saiu da empresa, mudou de cidade, criou a filha sozinha. Meu pai mandava dinheiro todos os meses. Não muito, mas o suficiente para elas sobreviverem. A advogada colocou documentos na mesa. Certidão de nascimento, Júlia Costa Silva. Pai, desconhecido. Mas havia mais. Mensagens antigas, e-mails, transferências bancárias com o nome do meu pai, fotos dele com a menina quando ela era pequena. Tudo guardado por Helena durante quase 2 décadas. Um arquivo completo de uma vida secreta. Perguntei por que ela estava me procurando agora. A advogada explicou. Helena estava doente, câncer. Não tinha muito tempo. Ela queria garantir que a filha tivesse o que era dela por direito. Júlia nunca conheceu a família paterna oficialmente.
nunca foi reconhecida. Mas agora, com meu pai morto, Helena queria justiça. Queria que a filha fosse reconhecida, que tivesse sua parte na herança. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando. Meu pai tinha outra filha, minha irmã. Uma menina de 17 anos que cresceu sem sobrenome, sem família, sem nada além do dinheiro sujo que ele mandava para manter o segredo. E agora ela estava batendo à porta, pedindo o que era dela. A advogada disse que podiam entrar com ação judicial, mas que preferiam resolver de forma amigável, que Júlia não queria guerra, só queria ser reconhecida. Pedi tempo para pensar, para verificar tudo, para conversar com minha mãe. Porque se isso fosse verdade, mudaria tudo de novo. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para as fotos que a advogada tinha deixado. Uma menina de cabelos escuros, sorriso tímido. Nos olhos dela, eu via algo familiar. Algo que me lembrava de mim quando criança. A mesma expressão de quem sempre ficou de fora, de quem nunca foi escolhido. Contratei um investigador particular. Precisava ter certeza. Não ia tomar nenhuma decisão baseada apenas em documentos que uma advogada me mostrou. As investigações levaram 2 semanas. O relatório confirmou tudo. Helena tinha sido secretária na empresa. As transferências bancárias eram reais. Havia até registros de meu pai alugando um apartamento para ela na época. Tudo batia. Júlia era minha irmã. Sentei com minha mãe, mostrei tudo. Ela não chorou. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Depois de um longo silêncio, ela disse que sempre desconfiou. Que houve uma época em que meu pai ficava distante. Que ela tinha encontrado um recibo de transferência uma vez, anos atrás, mas ele disse que era para um projeto social. Ela acreditou porque quis acreditar, porque era mais fácil que enfrentar a verdade. Perguntei o que ela achava que eu devia fazer. Ela me olhou com aquela firmeza que eu tinha aprendido a respeitar. Disse que eu devia fazer o que meu pai nunca fez, o certo, que Júlia não tinha culpa de nada, que era uma criança quando tudo aconteceu, e que se eu tinha o poder de mudar a história dela, eu devia usar esse poder. Marquei um encontro com Helena e Júlia. Foi num café discreto. Helena estava visivelmente doente, magra, pálida, mas com um olhar determinado. Júlia estava ao lado dela, nervosa, mexendo nas mãos. Sentei-me à frente delas e disse que tinha verificado tudo, que acreditava nelas e que ia fazer o reconhecimento. Helena começou a chorar. Júlia apenas me olhou, com lágrimas nos olhos, e disse obrigada. Expliquei que ia iniciar o processo de reconhecimento póstumo de paternidade, que depois disso, ela teria direito à sua parte na herança. Calculei mentalmente a casa de campo que meu pai tinha deixado para Lucas, mas que Lucas vendeu para pagar dívidas. Os investimentos que foram consumidos. O que sobrava era a empresa. E a empresa agora era minha. Disse a Júlia que ia transferir 20% da empresa para ela. Não era só o que ela tinha direito legalmente, era o que eu achava justo. Era o que meu pai deveria ter feito desde o começo. Helena tentou recusar. Disse que era demais, que só queriam o reconhecimento, não dinheiro. Eu disse que não era sobre o que elas queriam, era sobre o que era certo. Júlia perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Afinal, eu poderia ter negado tudo, contratado advogados para bloquear, arrastado o processo por anos até Helena não estar mais aqui para lutar. Respondi que eu sabia o que era ser o filho esquecido, o que era crescer sentindo que não tinha valor, e que eu não ia fazer com ela o que fizeram comigo. O processo de reconhecimento levou 4 meses. Nesse tempo, conheci minha irmã. Descobri que ela era inteligente, que queria estudar arquitetura, que tinha passado a vida inteira ouvindo a mãe falar de um pai que ela nunca conheceu de verdade, que tinha crescido com vergonha do próprio sobrenome incompleto. Helena faleceu 2 semanas depois do reconhecimento ser oficializado. Júlia ficou arrasada,
mas pelo menos tinha a paz de saber que sua mãe tinha conseguido o que queria. No funeral, Júlia me abraçou e disse que eu era o irmão que ela sempre sonhou ter. Aquilo me quebrou de um jeito que eu não esperava. Lucas soube de tudo. Ligou furioso. Disse que eu era um idiota, que tinha dado parte da empresa para uma estranha, que meu pai estaria envergonhado. Respondi que meu pai já estava envergonhado há muito tempo, que ele tinha construído um império de mentiras e favorecimentos, e que eu estava construindo algo diferente, algo baseado em justiça. Hoje, Júlia está na faculdade de arquitetura. Trabalha meio período na empresa, aprendendo o negócio. Tem o sobrenome completo, tem uma família, tem um futuro. Minha mãe a trata como neta. Diz que ela tem os olhos do meu avô. A empresa cresce, não do jeito que meu pai queria, não com atalhos e protecionismos, mas cresce de forma sólida, honesta. E quando olho para trás, percebo que meu pai me deu o maior presente sem saber. Ele me ensinou exatamente o tipo de homem que eu não queria ser. E isso valeu mais que qualquer herança. Se você chegou até aqui, se esta história te tocou de alguma forma, deixe um comentário sobre como você lidaria com uma situação assim. Você reconheceria uma irmã que nunca conheceu? Dividiria sua herança? Compartilhe-se este vídeo com alguém que precisa entender que família não se define apenas por sangue, mas por escolhas. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Porque aqui contamos histórias de homens que transformaram dor em propósito.